Fear Street 1666 prometeu finalizar uma trilogia proposta pela Netflix, muito interessante por sinal, e que me deixou satisfeitíssimo. De fato, o filme tem um roteiro com 2 furos, que no meio do negócio um dos furos é corrigido, que eu nem sabia que dava pra fazer esse tipo de coisa, mas no vídeo de hoje eu trouxe pra você uma crítica completa de Rua do Medo, parte 3. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Cauã Oliveira, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre Fear Street, mas clica aqui, se inscreve no canal, deixa o like e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todos os dias para deixar você cada vez. Sim, gente, eu estava certo. A história é super conectada com Salem. Na trama nós vemos a cidade Union. E aí nós vamos ver, de fato, a contação da história da Sarah Fier. O filme já começa logo de cara assim, bam, lá na Sarah Fier, lá em 1666. E aí eu já comecei o filme igual uma jararaca. Eu já fiz assim, porque eu vi uma criança negra no filme. E aí eu falei assim, isso é um grande furo histórico, cultural. Se você propõe um filme que tem 1666 no nome, é delicado você não levar as situações socioculturais que aquela época viveu pra tela. Só que quando você vê uma pessoa negra convivendo bem com uma pessoa branca, gente, pelo amor de Deus, vocês viram Lovecraft Country? Vocês viram Them, da Amazon Prime? Aproveita inclusive para indicar essas duas obras. Ambas se passam mais ou menos no mesmo período ali, no início da década de 30, até a década de 60 ali, que é um período muito conturbado nos Estados Unidos, onde a segregação racial foi absurda. Em Them nós temos a visualização do que acontece quando uma pessoa negra se muda para o norte dos Estados Unidos, onde só tinha gente branca. Tipo, é bizarro. E aí, por isso, por estar tendo todas essas experiências dessas obras que falam de raça e o comportamento racial excludente das pessoas brancas dos Estados Unidos naquela época, eu falo, gente, 400 anos atrás eles estavam tacando pau no povo, estavam apedrejando, chicoteando, era escravidão ainda. Só que, com 1h05 de filme, existe uma correção. Que, na verdade, não é uma correção. Eles apertam o parafuso. Quando aperta o parafuso, você fala, entendi. Mas vamos deixar pra falar disso daqui a pouquinho. Union se parece muito com Salem. Eu já fiz um vídeo aqui falando tanto sobre o contexto histórico, quanto a história de Salem, quanto o que eram os puritanos. Nós vemos claramente essas pessoas, e o nome das pessoas da vila, de certa forma ali geral, Good, Abigail, Sarah, são as pessoas de Salem. Você sabe que são referências. Salem aconteceu em 1692, mas você vê ali claramente o que rolou. Então, tipo assim, você vê a conexão com as bruxas de Salem nítido. E aí eu todo cheio de dedos lá achando que a fundamentação histórica estava frágil, depois é corrigido, mas ali tem uma justificativa muito plausível para a feitiçaria das meninas. As meninas vivem ali, você vê que Union é um vilarejo mais aberto, mais de boa e tudo mais, porque eles fazem inclusive festa no meio do mato. E antigamente naquela época não tinha esse tipo de coisa. Eram muito raros os coletivos que permitiam as pessoas desfrutarem da vida. O indivíduo não tinha uma valorização naquela época. Era mais o conceito ali da comunidade, do coletivo, não tinha muito esse conceito individual ainda naquela época. Só que aí você vê que a Sarah Fier, que é a grande protagonista, a grande vilã, né, da história anterior, vivida pela atriz de 1994, e a melhor parte é ver que a sexualidade dela era o que eles conectavam com a bruxaria, com o mau comportamento satânico. E você vê que em 1666 era daquele jeito e isso reverbera até hoje. Então é uma denúncia, é um ato político colocar esse tipo de coisa em cena, porque isso denuncia como as pessoas de hoje ainda são puritanas, cheias de achar que a religião própria tem o direito de ditar a vida do coleguinha. A religião própria é nossa. A minha religião não tem que interferir em nada de você. Sua religião é sua, a minha é a minha, de cada um é de cada um. Então, essas religiões, como elas reverberavam no coletivo naquele momento, e como isso foi reverberar em tudo que aconteceu, tanto em Shadyside quanto em Sunnyvale. E aí nós começamos a ver um elemento muito usual nas religiões ocidentais. As religiões que são praticadas aqui no Ocidente têm um diabo imaterial, que nós nunca vimos ele. Ele nunca surge em lugar nenhum, mas todo mundo fala do capeta. O capeta, Lúcifer, Satanás, Baal, Belzebu, Asmodeu, sempre tem um capiroto imaterial que está assolando alguém. Só que, na verdade, era um intuito de homens que queriam utilizar a religião e o medo que as pessoas tinham naquela época para suas próprias vontades e enriquecimentos próprios. E aí um cara tenta estuprar uma das meninas, só que aí você percebe ali aquela conexão do lesbianismo delas, e aí ele segue ela até a floresta e vê lá elas colando um velcro. Só que bem suave, né? Porque em 1666 elas ainda não tinham essa liberdade de fazer o que quisesse. Que bom que hoje a gente pode fazer do jeito que quiser.
Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Só que o mais estranho é que após a Hannah Miller e a Sarah Fier se beijarem e terem essas primeiras carícias, a cidade inteira desanda de uma forma muito estranha, como se o próprio Satanás estivesse lá apodrecendo as coisas, trazendo mau agouro para as pessoas. E aí as pessoas conectam a Sarah Fier, porque uma pessoa na cidade viu o que as duas fizeram e começou a espalhar boatos. Só que ali a gente tem algo muito importante, o primeiro julgamento. O primeiro julgamento dentro da comunidade acontecia naquela época exatamente daquela forma. As pessoas chegavam lá, tacavam o pau e era daquele jeito e eles botavam a culpa no coleguinha ali e acabou. Acabou. Mas aí nós temos o primeiro furo. Um pequeno furo do roteiro que é, naquele momento, os vilarejos não tinham autonomia para execução de penas como eles retratam pra gente. Para vocês terem ideia, a maior parte das pessoas que foram acusadas de bruxaria em Salem tiveram pelo menos 3 meses ali até o julgamento. Inclusive, você pode conferir isso no vídeo, que eu dou datas exatas. Porque eu fiz um roteiro. Você vai lá, olha a datazinha assim pra não falar nada errado, né? Então, tipo assim, se você observar, cada período é muito específico. Por quê? Você deve saber que nos Estados Unidos, por exemplo, a autonomia de um governador dentro do seu próprio estado é tão grande quanto a de um presidente num país. Então, a palavra de um governador lá é muito diferente do presidente. O presidente é tipo meio pau a pau, o que não acontece aqui. Os governadores de estado não têm tanto poder quanto eles têm lá. Então, tipo assim, um tipo de atitude daquela de já julgar e já estabelecer a pena não era daquele jeito. E aí eu acho que é uma coisa que infelizmente passa no filme. Só que eu relevo. Pela forma com que me entregaram tudo, eu relevo. Mas eu relevo por quê? Por mais que os vilarejos não tinham autonomia para debater, julgar e já estabelecer pena, a gente tem uma reflexão muito forte dentro disso. Que é, os caras querem botar a culpa nelas e quer matar elas e ponto final. Ponto final. Você vê claramente. E aí a Sarah Fier questiona, ela fala, eu acho que eu vou fazer um pacto com o diabo. Porque eu não tenho medo do diabo. Eu tenho medo do meu vizinho, que espalhou boato de mim. Eu tenho medo da sua mãe, que não te protegeu. Eu tenho medo dessas pessoas daqui. Eu não tenho medo do demônio, eu tenho medo das pessoas. E é muito, muito legal, porque é isso. Quem queima um terreiro do coleguinha não é o diabo, é gente. Quem bota fogo em pessoas é gente. E tudo em nome de Deus. E quando a Sarah Fier fala sobre isso, todas essas situações políticas e sociais cotidianas que nós vivenciamos são explicitadas. Mas eu tenho uma coisa que levemente me incomoda. Em 1994 nós temos um teor, uma paleta de cor neon. Aí quando a gente vai pra 1987, a gente vê aquela vibe mais sépia dos filmes setentistas, oitentistas ali de terror, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13. E depois quando a gente vai pra 1666, eles não exploram exatamente os elementos luminosos que deveriam. As cenas acabam ficando muito escuras. O que é um pequeno detalhe, assim, não é nada que eu sofra por isso. E ao longo disso tudo nós vemos a relação de Sarah Fier com um cara da vila que é muito legal, que é o Salomon, mas que na verdade ele é o grande capiroto, é ele que fez o pacto, é ele que tá matando gente, e aí você tem o revelar da história de tudo que foi construído nos 2 filmes anteriores. Você descobre que quem cavucou lá dentro tudo foi tudo ele. É tudo ele. Salomon Good. Memorizou o nome? O Salomon, ele faz de tudo pra culpar a Sarah Fier. Porque a Sarah Fier, nesse momento, ela tá fugindo da galera. E, de fato, ele consegue colocar a culpa nela. Só que as cenas são muito boas. A mão sendo cortada. Lindo! Lindo de ver. Brilha o olho. Me brilhou o olho. E aí você vê o enforcamento dela. Esse é o furo do roteiro. Naquela época não podia julgar, já matou. Não era bem assim. Beleza que não é inocente até que se prove o contrário. As pessoas iam sair culpadas e iam sair mortas do mesmo jeito. E o enforcamento também não era daquele jeito naquela região, nos Estados Unidos de forma geral. As pessoas eram um pouco mais sádicas para torturar as pessoas durante o enforcamento. Então, tipo assim, levava mais tempo porque a tortura era um pouco maior. Mas muitas pessoas não chegavam ao julgamento. Então você simplesmente vê as pessoas se juntando e fazendo o que quer com a Sarah Fier. E aí nós temos a correção do que eu reclamei no início deste vídeo. Sabe quando eu te falo assim, ver os negros convivendo com os brancos daquele jeito, não era daquele jeito? Isso me incomodava ver na cena, porque em 1950 o povo tava botando as cadeiras na porta da casa dos outros pra fazer raiva lá, pra deixar o povo doido, nunca que ia ser daquele jeito. E aí você começa a ver flashes da atriz que faz a Sarah e da outra atriz principal. Então você percebe que são pessoas diferentes e que ela está vivenciando a história da Sarah com pessoas que ela conhece. Então, a memória dela projetou aquela situação para que ela pudesse revivenciar o que a Sarah viveu. E que não é de fato a Sarah Fier. E aí eu acho que isso
corrige. Tá tudo certo por mim. E aí, sabe quando eu te falei Solomon Good memoriza o nome? Pois é, gente. Sabe o menino que ajudou a Sage Sink o filme inteiro no 2? Sabe o delegado que chegou lá? Pois é, gente, descendente do capiroto. E eu acho que a gente que tem cultura pop vivida devia ser menos burro. Eu, inclusive, como que eu fui burro o suficiente de acreditar 2 vezes numa pessoa que tem Good no nome? Fiona Good sambou na gente. Fiona Good fez aquilo tudo lá que a gente viu em American Horror Story. Aí vem um homem, delegado Good. Como que a gente não pegou isso no início? Que burrice! Eu falei, me enganou, vagabundo. Nessa hora eu aplaudi o filme, eu falei, nossa, genial! E aí eu sabia que o filme tinha acabado, mas eu sabia que tinha mais tempo de duração. E aí veio aquela bomba, 1994, parte 2. Nesse momento é contado que a família Good passa de geração em geração essa maldição, que na verdade é uma venda de alma lá, que sacrifica alguém da cidade pra virar um serial killer, pra que Shadeside decline e Sunnyvale sempre fique mais florida e tudo mais. E é muito bom ver toda a mitologia sendo esmiuçada, é uma coisa que raramente acontece. Eu entendo, eles tiveram tipo tempo de 3 filmes pra fazer uma coisa dessa, mas isso é muito bom de ver. Dessa hora, assim, eu só babava colorido, eu não tive uma outra reação. É um filme muito bom, muito bonito. E aí o mais legal é que você tá lá na época lá de Salem, lá 1676, lá neon de novo! E aí você fala, caramba! Você começa a perceber como a história entrelaçou, criou texturas diferentes, com nuances diferentes, com propostas de cenas diferentes. Eu achei lindo! E aí a Sarah Good, que foi vivida em suas memórias pela Sam, finalmente tem a sua vingança ali. A Sam e o Good, eles têm uma cena maravilhosa ali, que você já entendeu o feitiço, você já entendeu qual foi a vivência, você já percebeu que a Sarah Good foi uma vítima das situações. E ela foi vítima por 300 anos ali. Então é lindo de ver essa história sendo revelada pra gente assim. E que depois se conecta no final, quando eles elegem Sarah Fier como a primeira Shadesider. E eles passam a ter orgulho da história da Sarah, e a Sarah que havia dito que a verdade ia ser a grande maldição dos Good, de fato foi. E você vê o declínio de Sunnyvale, é muito bom, porque você vê o pau quebrando, você vê que tudo que era de bom deles era uma coisa meio debaixo dos panos ali com Satanás. Então assim, você vê eles colhendo o que eles plantaram, é uma delícia de ver. O primeiro filme é muito bom. Ele me deixou até na dúvida de tão bom que ele era. O segundo me garantiu que o primeiro foi muito bom, sim, que o segundo era incrível, era sensacional. Só que o terceiro, ele me deixou duvidoso por um pequeno furo de roteiro, aí passa esse descuidado que é, naquela época, podia ter tido um julgamento ali, eles convocassem alguém, inventassem uma desculpinha mínima pra ajustar o roteiro, mas é uma coisa muito pequena perto do que a gente tem recebido hoje em dia. Olha o que rolou em Mortal Kombat. A gente teve um cuidado, um cuidado estético, cênico da história, de tudo, é lindo de ver. E se você quer entender um pouco mais sobre o julgamento de Salem, deixei aí um card pra vocês, para que você possa se aprofundar ainda mais nessa história. Eu tô ansioso por continuações de Rua do Medo. Sim, tem muitas continuações, se o sucesso for permanente e vívido. Visto que a gente pode ver a história da Ruby, a gente pode ver muitas outras histórias, eu procurei um pouco dos livros, e existem muitos outros livros, com várias outras histórias de vários outros serial killers, e a gente viu que o livro dos Good, o suposto grimório da Sarah, ele foi levado por alguém. Quem será que levou? Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todos os dias para deixar você cada vez mais nerd. Eu sou Cal Oliver, este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijoca! Olha, eu sou um grande fã de terror, fiz o meu mestrado pensando em terror, com espetáculos de terror, e ver o trabalho da Leigh Janiak, que é uma diretora mulher, é muito legal. Ela pensa muito como eu, cenicamente falando. Eu vejo as escolhas estéticas, as escolhas de cena, eu falo, nossa, é tão calmo. Eu via as coisas e eu falava, gente, se eu fosse trabalhar esse filme ia ser assim também. Essa parte aqui ia ser igualzinho. Olha, se fosse eu fazendo ia ser exatamente igual. Eu acho bonito ver a nova geração de cineastas respeitando os antepassados, trazendo como referência, como inspiração, contando histórias que já foram contadas, mas com outras abordagens. Porque as histórias sempre foram as mesmas. Só muda a forma de contar. Eu vou lá. Beijocas.